Eita, coisa boa é estar aqui com você para a gente iniciar o nosso curso de redação para a Câmara de São Paulo. E nesta aula aqui nós vamos falar de estrutura bem detalhada mesmo, porque é a grande novidade da nossa queridinha banca FGV. De fato, né, a FGV nunca cobrou esse tipo de estrutura, me surpreendeu, né? Ela colocou no mínimo 30 linhas e no máximo 50. Geralmente o tradicional que a FGV cobra é de 20 a 30 e há alguns certames que ela andou cobrando aí de 15 a 20, né, enxugando. E nesse aqui ela ampliou. Então, pessoal, o que isso já me leva a concluir? Que a FGV, neste concurso da Câmara de São Paulo, que com certeza é um concurso concorrido, é um concurso, né, de alto nível, ela quer analisar mais conteúdo aí dos candidatos. Porque se eu amplio a quantidade de linhas, você concorda comigo que você vai ter que ampliar a quantidade de conteúdo? É isso mesmo. Mas podem ficar tranquilos que eu vou explicar aqui qual que é a melhor estrutura para este tipo de prova, tá? Então vamos lá, anota aí. 5 parágrafos, beleza? 5 parágrafos. Então você vai usar um para introdução, 3 para o desenvolvimento e o 5º lá para a conclusão. Assim a gente já atende a estrutura básica do gênero dissertativo argumentativo, né? É claro que daqui a pouquinho eu vou entrar em detalhes, o que tem que ter na introdução, no parágrafo argumentativo, na conclusão, mas já cumprindo com essa etapa de introdução, desenvolvimento e conclusão, você já atende parte do critério, parte das características do gênero dissertativo argumentativo, que consiste em trazer informações e defender um ponto de vista. Você tem que argumentar. Então, prof. Rafa, imaginando aqui que eu tenho que escrever no mínimo 30 e no máximo 50, o que seria o ideal? Pois bem, o ideal é você não escrever somente 30 linhas, porque a banca pode entender que ficou raso, que você só fez para o gasto, mas também não precisa entrar numa paranoia e querer escrever 50 linhas. A gente pode colocar aqui uma meta ideal, 40 linhas. Por quê? Você vai conseguir passar por todas essas etapas e desenvolver um bom conteúdo. Então, a partir desse momento, você pode, né, treinar suas redações sempre ali ficando com um mínimo de 40 e, obviamente, o máximo de 50 linhas. Prof, mas o curso é um curso de revisão e não dá direito a correções. Você pode comprar os nossos pacotes avulsos lá no site. Nós temos pacotes com 3, 5 e 10 correções. Aí você fica à vontade, né, de adquirir conforme aí o seu planejamento de estudo, a sua estratégia de estudo. Então, a introdução vai ter mais ou menos de 5 a 7 linhas. Os parágrafos de desenvolvimento, eles naturalmente precisam ficar maiores. Tá? Isso aqui é uma regra de ouro no gênero dissertativo argumentativo. Por quê? Se a banca quer avaliar a argumentação, obviamente os parágrafos de desenvolvimento eles precisam ficar mais gordinhos, mais rechonchudos. Então, de 8 a 10 linhas cada um dos parágrafos. E a conclusão, também objetiva, tipo lá a introdução, né, com 5 a 7 linhas. Então, se você segue essa distribuição, é tranquilo de chegar aí às 40 linhas, beleza? Pois bem, uma outra característica da FGV é que, na maioria das vezes, se a gente for olhar aí os certames anteriores, ela coloca a proposta de redação por meio de uma pergunta ou de perguntas, tá? Nem sempre é uma pergunta só, pode ter perguntas. E o que isso muda? Muda o seguinte, se for uma pergunta, você vai tomar ela para montar a sua tese e elaborar 3 tópicos, sendo que cada um vai para os parágrafos argumentativos. Se ela colocar 3 perguntas, por exemplo, aí você já pode responder essas perguntas em cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Faz lá sua introdução bonitinha, depois o segundo parágrafo vai ser a resposta da primeira, o terceiro a resposta do segundo e o quarto a resposta do terceiro. Então, se ela colocar 3 perguntas, facilita ainda mais você desenvolver o seu texto. Agora eu vou passar aqui por cada uma das etapas, a introdução, o parágrafo argumentativo, a conclusão, o que você precisa ter em cada um desses parágrafos. Então, introdução, muito básico, nós temos que ter aqui a apresentação do tema, que a gente chama também de contextualização, e aqui um macete bem marotinho
é você pegar as palavras-chave do texto motivador. Geralmente a FGV também é bem econômica, ela coloca um parágrafo de texto motivador, raramente ela colocou mais de um texto motivador, raramente mesmo. Então você marca ali as palavras-chave, olha as perguntas, olha a proposta e traz isso para dentro da contextualização. Para quê? Para que a gente faz isso? Para mostrar ao corretor que, olha, eu estou desenvolvendo aquilo aí que vocês cobraram, aquele tema que vocês cobraram. E depois a gente monta a tese, o nosso posicionamento, né? Aqui o ideal, como a gente vai ter que ter 3 parágrafos argumentativos, é ter 3 tópicos, né? O que esses tópicos podem ser? Causas, motivações. Prof, mas se eu trabalhar com 2 tópicos? Pode. Só tem que aí, um desses tópicos você vai ter que aprofundar. Então você pode ter 3 argumentos diferentes, 3 tópicos, ou você pode ter 2 tópicos, sendo um deles um aprofundamento. Beleza? Então por isso que eu até coloquei aqui tese binária, que eu acho que isso facilita. Colocou lá 2 tópicos, mas lembrando que um deles eu vou ter que aprofundar. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu fiz, mas eu coloquei com 3 tópicos, porque é um nível mais, digamos assim, complexo, para você também ver na prática. Daqui a pouquinho eu vou comentar essas redações. Aguarda aí. Então, primeiro parágrafo já foi, introdução. Segundo parágrafo, o que eu tenho que ter no segundo parágrafo? Qual que é a estrutura desse parágrafo argumentativo, pessoal? Você vai começar com um conectivo maroto, para dar progressão textual. Então, você vai usar um de início, em primeira análise, a princípio, em primeiro lugar. Aí você pode escolher o que você quiser. Manda uma vírgula. Aí o que você vai fazer? Aquele tópico 1 que você mencionou lá na introdução, você vai desdobrá-lo, você vai aprofundá-lo aqui, tá? E aí o que acontece? Colocou o conectivo, desdobrou o tópico para reforçar. Olha, examinador, eu vou desenvolver este argumento aqui. Aí você vai defender o seu argumento apresentado. Lembra o seguinte, quando você chega aqui na parte de fundamentação, que é a defesa do argumento, tem que ter pelo menos um repertório. Se você não colocar um repertório, a FGV vai te lascar nota lá na abordagem do tema. Então fique esperto. Mas o que é repertório? Você não falou nada de repertório. Calma, pequeno gafanhoto. Vai ter um momento certinho para a gente falar de repertório ainda nesta aula, que é só estrutura por enquanto. Só guarda essa informação. Cheguei na fundamentação, tem que ter um repertório. E aí você faz uma conclusão do parágrafo, beleza? Lembrando que esse segundo parágrafo ele vai ter de 8 a 10 linhas. Pois bem, senhoras e senhores, vamos para o terceiro parágrafo. Aqui, presta atenção. Lembra que eu falei que você pode ter 3 argumentos diferentes ou aprofundar um deles? Pois bem, se você escolhe aprofundar o argumento 1, que você já desenvolveu no parágrafo anterior, o conectivo vai mudar. Tem que ser um conectivo de sequência. Então, você pode usar nesse sentido, nesse contexto, esse, porque são elementos de retomada do parágrafo anterior. Aí, você já não precisa reforçar um tópico, porque você vai aprofundar o tópico anterior. Já pode ir direto para fundamentação nesse caso aqui. Chegou na fundamentação, também, pessoal, tem que ter um repertório. Repertório eu também o chamo de recursos argumentativos, de estratégia argumentativa. Então, é tudo sinônimo, tá? Conclusão do parágrafo. Mas, prof, eu vou fazer um argumento diferente para esse terceiro parágrafo. Vou fazer um argumento diferente para esse terceiro parágrafo. Beleza. Aí você vai usar um outro conectivo. Por quê? Como você vai apresentar um argumento a mais, novo, aí você tem que usar o ademais, o outro sim, em segunda análise, em segundo plano. Além disso, aí você pode usar aqui, sem problema nenhum. Bem, se é um tópico novo, e você prometeu lá na introdução, aí tem que reforçar o tópico aqui, né? Tem que reforçar o tópico 2. Vai defender esse argumento e aí fecha com a conclusão do parágrafo. Agora eu vou para o meu último parágrafo argumentativo, que é o 4º. Mesma coisa. Se for um outro argumento, um terceiro argumento, aí você pode utilizar também conectivos diferentes. Aí você vai ter que ver, por exemplo, se você usou
o ademais em cima, usa o outro sim. Se você usou o outro sim, usa o além disso. Se usou o além disso, entra com outro conectivo, só não pode repetir o conectivo. Aí você vai apresentar o tópico 3, né? Porque aqui é o tópico 3, na verdade. Aqui é o tópico 3. Agora, se você fez um argumento 1, lá no segundo parágrafo, o argumento 2 no terceiro parágrafo, mas no quarto você quer aprofundar o argumento 2, aí é a mesma estratégia. Você vai dar uma sequência nesse contexto, nessa perspectiva, para você dar uma sequência. Chegou aqui na fundamentação, a mesma coisa, usar pelo menos um repertório, conclusão do parágrafo. Então veja, a estrutura é a mesma, pessoal, só vai mudar o recheio, os conectivos, obviamente a apresentação do argumento, a sua fundamentação. Então, recapitulando, se eu tenho 3 argumentos diferentes, eu vou colocar esses 3 tópicos lá na introdução e vou desenvolver cada um deles em sequência nos parágrafos argumentativos. Não, eu optei por aprofundar um deles. Se você vai aprofundar o argumento 1, então o segundo e o terceiro parágrafo, eles vão ser sequenciais. Ah, não, eu quero aprofundar o argumento 2. Aí é o terceiro e o quarto parágrafo que você vai aprofundar. Sacou? Beleza? Vamos então para a conclusão. O que a gente faz na conclusão? Tem conectivo? Tem conectivo, sim senhor, né? Tem conectivo sim. Aqui nós vamos usar um conectivo de conclusão. Portanto, mediante o exposto, por fim. Aí o que você faz? Retoma o tema e as suas ideias centrais, né? Aquelas palavras de tópicos, você retoma aqui e aí fecha com encaminhamento de solução, que a FGV gosta bastante. Para ficar um encaminhamento bom, redondinho, você pode colocar o agente, aquele que é responsável pela ação, o indivíduo, o governo, o Estado, uma secretaria, ou seja, uma instituição ou alguém que é responsável por aquela ação. Ação concreta, que de fato esse agente possa realizar, né? Que seja factível de ser usado, e a finalidade. Qual a finalidade dessa ação? Então, você incorporando esses 3 aspectos, agente, ação concreta e a finalidade, você fecha ali com encaminhamento de solução, bem legal mesmo. Prof, você disse pra gente que ia caprichar no repertório, explicar pra gente o que é isso. Isso mesmo. Então, ó, repertório é igual recurso argumentativo, que é igual estratégia argumentativa. Então, se eu usar uma dessas 3 palavras, vocês já estão sabendo que eu estou falando da mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Muito importante. Independente do repertório que você escolher na fundamentação, tem que explicá-lo e ele tem que estar contextualizado. Professor, eu até entendo o que é explicar, mas o que é contextualizado? Contextualizado é o seguinte, esse repertório ele tem que estar de acordo com o tema e com o parágrafo argumentativo que você está defendendo, não pode ser coisa diferente. Eu estou falando de meio ambiente e aí lá no meu parágrafo argumentativo, sei lá, eu falo de uma coisa que não tem nada a ver com o meio ambiente, absolutamente nada a ver. Ou seja, não adiantou você colocar aquele repertório. Então tem que ser um repertório que está de acordo com o tema e com o argumento que você está apresentando. Usar pelo menos um repertório em cada parágrafo argumentativo. Veja, eu estou reforçando isso umas 10 vezes nessa aula. Por quê? Sem repertório, o aluno leva ferro. Então, tem que ter um desses repertórios lá na fundamentação. Mas, afinal, mago da redação, quais são os repertórios? É o seguinte. Primeiro aqui, argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Para quem gosta dele, eu até indico o meu e-book 25 conceitos para usar na redação. É um e-book muito fácil de leitura, né? No qual eu apresento 25 autores, filósofos, sociólogos, outros especialistas da área de humanas. A gente explica ali o conceito de maneira bem didática, dou um exemplo concreto daquele conceito. Então, para quem gosta desse tipo aqui, pode usar. Então, o argumento de autoridade é isso. É você pegar um conceito, uma reflexão de um autor, de uma referência, que tem a ver com o tema e explica aquele repertório. Prof, eu posso combinar os repertórios? Por exemplo, se eu quiser entrar com um argumento de autoridade e um exemplo concreto. Maravilha, vai ficar top. A obrigação é você ter um, mas se você tiver 2 ou até 3, de uma maneira contextualizada, coerente,
óbvio que o seu argumento vai ficar mais consistente. Nos meus modelos de redação, geralmente, eu coloco argumento de autoridade e exemplo concreto. Então, o que é o exemplo concreto, né? É muito fácil, muito fácil. É você pegar um exemplo da realidade social para defender o seu ponto de vista. Então, se você quer defender que o racismo existe na sociedade presente e que isso que está, né, relacionado ou que é associado ao passado escravocrata, você pode pegar um exemplo concreto de práticas discriminatórias na nossa sociedade ou no mundo, que ganhou ampla repercussão. Quer ver um exemplo? O Vini Júnior, aquele jogador do Real Madrid, poderia dar ele como exemplo. Tem outros, óbvio, tem vários outros. Pegar sempre exemplos que ganharam uma certa repercussão. Referência a leis, isso aqui, é chuchu beleza para vocês. Por quê? Todo mundo tem que estudar leis. Vocês estão estudando aí, sei lá, com direito constitucional, direito administrativo, né, que isso é bem básico, legislação específica. Às vezes, alguma lei, né, principalmente a Constituição, que tem tudo, absolutamente tudo da nossa vida social. Alguma coisa que você lembra lá, você pode fazer uma referência. E podem ficar tranquilas, aqui não precisa ser advogado para fazer essas referências, né? São referências simples mesmo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o princípio da dignidade é basilar em toda a estrutura do Estado Democrático de Direito. E isso impacta em tal coisa? Pode, de boa, né? O tema proporciona eu citar a LEP, a Lei de Execução, né, Penal. Eu posso falar que, de acordo com a LEP, a ressocialização deve perpassar pelo estudo e pelo trabalho nos presídios brasileiros, mas isso não é colocado em prática. Ou seja, você fez uma referência à lei, isso é repertório. Causa e efeito, muito fácil de fazer. Você aponta a causa e o impacto, o efeito, a consequência, né? Então, a causa, consequência. Dados de pesquisa, vocês podem utilizar tanto pesquisas quantitativas como pesquisas qualitativas. O que é pesquisa quantitativa? São dados. Qualitativas são outros procedimentos, ou seja, análise mais qualitativa da informação, né? Independente de qual você queira usar, pode usar. Só lembrar de indicar a fonte. Isso é importante para gerar credibilidade. Então, eu coloco lá, de acordo com o IBGE, segundo o IPEA, conforme a Universidade X, né? De acordo com pesquisas divulgadas no G1, conforme pesquisas ou informações disseminadas, divulgadas pela Folha de São Paulo. É assim, você indica a fonte para mostrar que você não tirou de trás das orelhas. Bem, comparação de realidades sociais. Também posso usar? Claro, pode usar. Alusão literária, alusão cinematográfica, histórica. Só lembrando que no caso de alusões cinematográficas e literárias, sempre procurar obras clássicas da literatura. Nós também temos um e-book bem legal, bem completão, né, de 50 alusões para a redação. Então nós temos lá 20 alusões literárias, 15 cinematográficas e 15 históricas. No mesmo sentido, a gente pega a alusão, explica ela e dá um exemplo concreto de aplicação. Então, para quem gosta desse tipo também de repertório, pode adquirir aí o nosso e-book de 50 alusões. Pois bem, senhoras e senhores, vamos agora da teoria para a prática, porque eu sei que vocês adoram isso. Então, eu coloquei aqui para a gente analisar duas redações, são redações autorais, seguindo aqui essa metodologia que eu acabei de ensinar, né, de estrutura, que eu tenho certeza que vocês vão assim chegar lá e ter condições de tirar a nota máxima ou ficar bem próximo dela. O Prof. Rafa aqui, a equipe Mago da Redação, é recordista de notas máximas na FGV. Vou contar aqui para vocês. No TJDF, nós tivemos 13 alunos com a nota máxima. No TJ Tocantins, foram 8 alunos com nota máxima. Aqui eu só estou contabilizando nota máxima. Fora os alunos que tiraram excelentes notas, com um percentual aí de 90% para cima. Então, você também vai chegar lá e vai ter essa condição de tirar a nota máxima. Bem, vamos lá então. Primeiro modelinho aqui, deixa eu só pegar um marca-texto para ficar mais fácil. De acordo com o filósofo iluminista Voltaire, então eu estou começando minha contextualização a partir de uma citação. Um grande defensor da liberdade de expressão e de crença, a intolerância, aqui o tema, a intolerância
é uma mazela social inadmissível, dado que ela suprime a possibilidade de indivíduos considerados diferentes exprimirem suas subjetividades de maneira plena. Então, ó, só apresentei o tema. Agora eu vou montar minha tese, meu posicionamento. Nesse sentido, compreende-se que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como justificativa para a prática da intolerância, posto que a proliferação de discursos preconceituosos alimenta o ódio contra minorias e concretiza atos de violência. Então, aqui, ó, os meus tópicos estão aqui marcados. Eu tenho que, obrigatoriamente, discorrer sobre isso que eu coloquei na tese. Eu tenho que defender a minha tese. Deixa eu até escrever aqui, ó, para você marcar que isso aqui é a tese. Bem, vamos para o segundo parágrafo, o primeiro argumento. Olha lá, ó, em primeiro plano, deixa eu pegar até caneta preta mesmo, ó, conectivo, mas a gente uma outra cor. Conectivo, a liberdade de opinião, conforme defendida por Voltaire, encontra limites na própria estrutura do Estado de Direito, né? Então, ó, eu estou aqui já trabalhando o meu tópico 1. Ó, onde está o meu tópico 1? Aqui, ó. Mostrando, né, os limites. De fato, no Brasil, são criminalmente imputáveis a injúria, a difamação, a calúnia, o racismo e enunciações que incitem a violência ou ao crime. Desse modo, a prática da intolerância é enquadrada como um crime, devendo, como tal, ser punido uma vez que, conforme o filósofo Montesquieu, o império da lei deve ser exercido permanentemente e para todos, sob pena de fragilização da democracia. Então, olha só, aqui que eu utilizei aqui 2 repertórios. Mais implícito, porque eu falo aqui, ó, de leis, né? Falo que é um crime, e aqui um argumento de autoridade a partir do filósofo Montesquieu. Vou para o meu terceiro parágrafo. Agora eu vou dar uma sequência. Eu estou dando uma sequência, na verdade, ao parágrafo anterior. Nessa lógica lá, o conectivo de sequência, a livre expressão do preconceito fomenta o ódio contra as minorias. Ó, eu estou dando uma sequência, né? E estou falando aqui, ó, de preconceitos, ó, de ódio às minorias. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só colocar aqui na tela maior para ficar mais visível. Segundo a historiadora Lilia Schwartz, ó, argumento de autoridade, há atualmente grupos políticos lançando mão do argumento da liberdade para ofender grupos minoritários. Então, eu estou discorrendo integralmente o tópico 2, praticando o racismo e a incitação à violência, situação que a pensadora avalia ser relacionada ao persistente autoritarismo da sociedade brasileira. Então, aqui eu fechei a fundamentação. Ó. Ali eu iniciei a fundamentação e aqui eu vou para a conclusão do parágrafo. Ó. Desse modo, constrói-se uma atmosfera coletiva de animosidade direcionada às minorias. E, por último, agora tem que trabalhar o tópico 3. Ó, ademais, conectivo, a repetição de discursos intolerantes culmina na prática de atos violentos. Ó, meu tópico 3. Meu argumento 3, né? Que eu também, ó, prometi aqui. Vou para a fundamentação. Vamos defender esse argumento. Sob esse viés, o sociólogo Pierre Bourdieu, ó, argumento de autoridade, chama de violência simbólica o processo de assimetria social que se estabelece quando certos grupos são considerados inadequados ou inferiores, sendo reproduzido em olhares, atitudes e expressões preconceituosas. Com a naturalização das ofensas, legitimam-se crimes bárbaros que empregam a violência direcionada a minorias, como o assassinato do congolês Moïse no Rio de Janeiro, vítima de racismo e xenofobia. Então, eu trabalhei um argumento de autoridade e combinei com um exemplo concreto. Lembra que eu falei, ó, no mínimo um repertório. Em todos os 3 parágrafos tem um repertório. E aqui eu coloquei mais um, que é o exemplo concreto, combinando para dar mais reforço ao meu parágrafo. E agora, por último, na conclusão, desse modo, é fundamental que os limites da liberdade de expressão
sejam preservados no que se refere à enunciação de discursos de ódio e de práticas intolerantes. Ó, retomei o tema, retomei as ideias centrais. Tais crimes devem ser julgados e punidos com rigor previsto em lei, visando a sua redução e a preservação da tolerância, virtude defendida por Voltaire, que eu indiquei lá na introdução. Então, se a gente contar aqui a quantidade de linhas digitadas, deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Se transformar isso aqui em linhas manuscritas... Ah, não, tem aqui a conclusão. 26, 17, 28, 29, 30, né? Se colocar essas 30 linhas aqui de manuscritas, vai dar mais ou menos, aí depende do tamanho da letra também, depois vocês podem fazer um teste. Vai dar entre 35 até 40. Se for uma letra menorzinha, 35 linhas. Se for uma letra maior, vai chegar aí a 40. Então, fica dentro daquela possibilidade. No mínimo 30, no máximo, né, 50. Bem, um outro exemplo aqui para a gente pensar. Ó, vamos lá. No conto Um Homem da Multidão, então aqui eu estou começando minha contextualização por meio de uma alusão literária, Edgar Allan Poe, por meio de um narrador não identificado, retrata o sentimento complexo de viver nas grandes cidades, onde se está a todo momento rodeado por multidões, mas na prática cada um carrega consigo a própria solidão. Então, ó, o tema aqui. Então, o que eu fiz? Uma apresentação do tema utilizando a alusão literária. Agora eu tenho que ir para a minha tese. Essa perspectiva se mantém verdadeira até a contemporaneidade, em que a perda da vivência comunitária, ó, tópico 1, a ausência do direito à cidade, tópico 2, e a segregação socioespacial deterioram as relações. Então, ó, obrigatoriamente, eu vou ter que desenvolver esses três tópicos, essas três ideias centrais. Vou para o segundo parágrafo. Em princípio, ao conectivo, a organização das cidades promoveu uma perda das conexões próximas entre membros de uma mesma comunidade. Veja, desdobrei, reforcei o tópico 1. Né? Então, aqui está o tópico 1. Então, aqui é o conectivo, aqui é o tópico, né? E agora eu vou defendê-lo. Nesse sentido, de acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, argumento de autoridade, o modelo de organização da sociedade nas vilas rurais era pautado na ajuda e na confiança mútua. Contudo, com a estrutura urbana em grandes prédios e promovendo isolamento, as relações se fragilizam, fazendo da cidade um local de solidão. Ah lá o tema, ó. O tema aí. Né? Então, veja só o que eu fiz aqui. Eu utilizei um argumento de autoridade e peguei também um exemplo concreto para mostrar como que a solidão se concretiza de fato. Agora eu vou para o terceiro parágrafo, segundo argumento. Ademais, ó, conectivo, não há esforços direcionados para a construção de espaços de sociabilidades nas urbes. Peguei lá, ó, o tópico 2. Fundamentação. Dentro dessa perspectiva, é válido ressaltar o pensamento de Henri Lefebvre. Então, um argumento aqui, ó, de autoridade, que é um geógrafo, um sociólogo, o qual criou o conceito de direito à cidade, para se referir à importância de os cidadãos poderem gozar livremente dos espaços. Conforme o sociólogo, essa prerrogativa vem sendo invalidada pela falta de praças e parques, espaços públicos e democráticos, em que é possível ressignificar as relações no ambiente urbano e que vem sendo substituídos por áreas privadas de lazer. Então, mesma coisa, ó, peguei lá um argumento de autoridade, mandei um exemplo concreto. E agora, por último, o terceiro argumento, quarto parágrafo. Esse fenômeno, então, estou trazendo aqui uma retomada para o parágrafo anterior, reduz a interação de habitantes diversos na cidade e aumenta a segmentação social dos ambientes, sendo uma faceta da segregação socioespacial. Ah lá, o tópico 3, ele aparece aqui. Conforme Milton Santos, ó, argumento de autoridade também, esse persistente problema das cidades brasileiras opõe a periferia ao centro, de modo que, no interior de uma mesma urbe-cidade,
pode-se dizer que há cidades completamente diferentes. Com isso, a conclusão do parágrafo. Com isso, restringe-se a convivência social e a relação com o território, citadino. Agora nós vamos para a conclusão. Percebe-se, pois, que as conexões humanas nas urbes da atualidade são condicionadas pela fragilidade e pela segregação, reforçando a sensação de solidão retratada por Edgar Allan Poe, que eu citei lá na introdução. Então aqui eu retomei o tema e as ideias centrais. Dessa maneira, é importante valorizar espaços democráticos de sociabilidade e a construção de relações sólidas, pautadas na confiança. Bem, se a gente for contar aqui também as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Também daria ali 30 com uma letra menor, a 35 com uma letra maiorzinha. Então, a gente também fica ali naquele caminho do mínimo 30, no máximo 50 linhas. Então, meus amigos, aqui eu finalizo a nossa aula de revisão de estrutura, uma aula de revisão de estrutura para a Câmara de São Paulo, concurso organizado pela FGV, e ao longo do curso nós vamos ter revisão de gramática, vamos ter os temas quentes comentados por mim, vai ter um módulo também bem marotinho aí de montar as redações, Então vocês vão gostar bastante. Um grande abraço, bons estudos!